Sobretudo, o podcast do Grupo ACA, onde falamos sobre tudo, com tudo, menos rodeios. Olá a todos, obrigada por nos estarem a ouvir. Eu sou Maria João Martins, sou diretora de sustentabilidade do Grupo ACA e esta é uma série de podcasts no âmbito do Dia Mundial da Água, no âmbito da nossa responsabilidade social corporativa e contribui para a Agenda 2030 relativamente ao ODS 6. Hoje vamos conversar com a Alexandra Carvalho, licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. A Alexandra tem uma vasta carreira na gestão de relações internacionais com diversos países parceiros. Com as funções de diretora do Fundo Ambiental e de secretária-geral do Ministério do Ambiente, liderou a atuação deste Ministério no âmbito internacional. Desde 2023 que assumiu a presidência do Conselho de Administração da Transtejo Soflusa, empresa que presta um serviço público de transporte fluvial de passageiros e veículos entre as duas margens do Rio Tejo. Promovendo a mobilidade sustentável no quadro da Estratégia Integrada de Transportes para a área metropolitana de Lisboa e apoiada em energias limpas. Obrigada, Alexandra, por teres aceito o nosso convite. Portanto, vamos agora conversar um bocadinho. Tenho aqui umas questões para lançar esta conversa. Vamos a isso. Antes de mais, agradecer-te a ti, Maria João, e agradecer à ACA esta oportunidade para falar e para partilhar um bocadinho da nossa vida na Transtejo e da minha experiência também na Transtejo. Ok, vamos então, muito obrigada. Portanto, a água desde os tempos antigos, ligada a rios e oceanos, que são as estradas do mundo, que tem momentos históricos marcantes, como um papel central na comunicação entre civilizações. Teve ainda um forte impacto sobre o desenvolvimento de cidades, principalmente comunidades ribeirinhas. Ao assumires a liderança da Transtejo, como vês a componente da água, neste caso um rio cheio de vida, como o Tejo, na prestação de um serviço que permite o transporte de pessoas e mercadorias? Vamos ver. O Rio Tejo, que é onde, de facto, a Transtejo opera. A Transtejo opera 5 ligações neste rio. A Transtejo une as duas margens do Rio Tejo. As 5 ligações, e é importante dizer isto para termos uma ideia geográfica do que é que estamos a falar e do ecossistema fluvial de que estamos a falar, que de facto, como disseste, assenta naquele rio, no Rio Tejo, no estuário do Rio Tejo, que é um rio magnífico, que faz toda a diferença em Lisboa e que tem tanta importância para as pessoas que vivem nas duas margens do rio, importâncias diferentes. O rio, nós transportamos cerca de, o ano passado, mais de 20 milhões de passageiros anualmente, e estes 20 milhões de passageiros, e nós também, deixamos a nossa pegada no rio. Portanto, o objetivo aqui será sempre, numa perspectiva muito sustentável, também passar aos nossos passageiros a importância de protegermos o rio, e temos feito isso através de diversas ações que eu depois poderei enumerar. 5 ligações a Transtejo. Transtejo tem 5 ligações. Faz Barreiro, portanto, Barreiro, Terreiro do Paço, faz Cacilhas, Castré, Seixal, Castré, Montijo, Castré, e depois ainda temos uma ligação, Trafaria, Porto Brandão, Belém. E, portanto, nestas ligações, como veem, portanto, geograficamente, se estivermos a visualizar o estuário, de facto, temos ali uma presença muito forte naquele rio. Presença essa que nos últimos anos, e eu vivo em Lisboa, e de facto, cada vez mais Lisboa e a margem sul também, cada vez mais virada para o rio, o turismo, que também teve uma influência enorme aqui que tem uma influência enorme. Portanto, a importância do rio já sempre foi tão importante historicamente, e falava historicamente deste rio, saíram as caravelas que foram conhecer o resto do mundo e explorar o resto do mundo. Portanto, cada vez mais este rio deve ser protegido, e nós, a Transtejo, nós temos muita, e as nossas tripulações têm também, até porque são eles que estão nos navios, estão com os passageiros, e portanto temos feito um trabalho também de não só interno, mas externo, de protejam este rio é vosso, e nós temos feito também esse caminho, a Transtejo tem feito esse caminho, e neste momento estamos num processo de transição
para uma empresa mais verde, uma empresa mais sustentável, com a aquisição de 10 navios elétricos que já todos ouviram falar. Portanto, este é um caminho, tem sido um desafio enorme e sim, a água, sempre, pronto, eu tenho 20 anos de Ministério do Ambiente, mais ou menos, não são bem 20 anos, até foram mais, mas pronto, faz de conta, 20 anos. Mas a água é... Bem, o que é a água? É tudo. A água é vida, não é? Como dizem. E a água, na perspectiva de ser como meio de transporte, como via de comunicação, de facto, reforça a importância da água, reforça a importância deste recurso tão importante e então, deste rio, deste ecossistema e do estuário do Tejo. Nós estamos a fazer um projeto muito interessante. Entramos este ano num projeto para as Guardiãs da Natureza e temos para trazer também mulheres e projetos de mulheres que protegem o rio, que trabalham com o rio e que vivem do rio, e aliámos-nos a estes projetos, porque de facto é muito, muito importante que essa mensagem passe e nós somos um veículo. Se nós chegamos a 20 milhões, se nós transportamos 20 milhões de passageiros... Conseguem chegar a essas pessoas. Ora bem, nós nos nossos barcos podemos perfeitamente passar estas mensagens a pessoas de todas as idades. E ter este papel. E eu acho que este papel é muito importante e a Transtejo, sem dúvida, está a fazer este caminho. Já estava e agora, ainda mais. Connosco, com este Conselho de Administração, ainda mais, sim. Pegando nessa ideia e nos, como tu dizias, portanto, nos barcos elétricos, que outras medidas, para além desta medida, que é extremamente importante, estão a fazer relativamente à parte ambiental e à redução da pegada e portanto, nesse sentido, fazem monitorizações, falaste nas Guardiãs da Natureza, que outras medidas é que podes salientar? A educação ambiental, sem dúvida, nestas pessoas... com comunidades tão diversas, portanto, que outras medidas é que podes salientar? Bem, nós temos toda uma política de gestão de resíduos, não é? Esta empresa, nós também fazemos a manutenção dos nossos navios, há uma parte da manutenção que é feita in-house e, portanto, e atenção que estes navios, a maior parte deles têm uma pegada muito significativa. Aliás, o transporte marítimo é, como toda a gente sabe, responsável por mais de 20% das emissões e as emissões, fora o resto, tudo que são responsáveis, porque os navios, por exemplo, quando nós abatemos um navio, estamos agora no processo de abate de 3 navios, todo esse processo é acompanhado de uma forma com uma empresa que segue o tema da gestão de resíduos, para onde é que vão estes resíduos, isto é sucata, como é que é tratada, e nós temos todo esse acompanhamento feito. Depois é a gestão dos resíduos daquilo que é no dia-a-dia. A manutenção, as oficinas, enfim, há toda uma gestão que é feita dos resíduos produzidos. Portanto, isso para tentarmos controlar também o que se produz e depois como é tratado aquilo que é impossível, não é? E para onde vão, portanto, todo o acompanhamento do ciclo, deste ciclo. Relativamente à educação ambiental, e falar muito da educação ambiental não só para fora, dentro da empresa. Porque, atenção, que estamos a falar de, vamos lá ver, qual é o objetivo da Transtejo? O objetivo da Transtejo principal é transportar os passageiros em segurança, sempre, e com uma regularidade, uma fiabilidade. A operação é isso, é esse o nosso objetivo. Se nós pudermos aliar a isto, mas isso não é com certeza o que está presente na empresa, nem no ADN da empresa, e nem tem que estar. Portanto, há um caminho que tem sido feito, e nos últimos anos tem sido feito, junto das nossas tripulações, para explicar, e eles sabem, porque eles vivem do rio, é o rio que é o ganha-pão, como eles Exato. dizem, e, portanto, não há ninguém que fique mais contente do que uma tripulação quando veem golfinhos a voltar ao Rio Tejo. Não há mais ninguém. As minhas tripulações ficam contentes, tiram fotografias, partilham as fotografias, porque de facto isso é um exemplo e para eles é muito importante saber que o Rio já tem outra vez golfinhos, quando temos mestres que têm 20 anos, que há 20 anos viam golfinhos, depois deixaram de ver e agora estão a ver outra vez a regressar. Portanto, isso é... E eles sabem da importância disso. Portanto, eles são agentes verdadeiros de mudanças que nós queremos que aconteçam neles, nas pessoas, porque as pessoas vão nos nossos navios, abrem a janela e atiram
Exatamente. Isso não pode acontecer. E os nossos marinheiros que estão com os passageiros podem. Portanto, há todo um trabalho muito importante a fazer. E que sempre foi feito. E, como eu disse, eu acho que isto é muito intrínseco na empresa. Mas há maneiras de potenciar e há maneiras de fazer melhor. Sem dúvida que é um trabalho... Quem trabalha na sustentabilidade, quem trabalha na sustentabilidade Exato. como vocês, como tu, há tantos anos, sabes bem que isto é um trabalho cotidiano, sim. Um babysitting diário. Como é que a empresa vê o futuro do transporte fluvial? Ou seja, que inovações é que tu gostarias de trazer para a Transtejo? Que exemplos, portanto, já falaste aqui em muito trabalho que está a ser feito, mas que inovações é que gostarias de trazer e que vês que poderia ser um futuro curto, médio prazo que iria ajudar a seguir esse caminho? A Transtejo... E eu falei um bocadinho, há pouco já falei sobre a nova frota elétrica. E, de facto, a Transtejo começou este processo, porque isto é um processo, isto é um plano de renovação de frota. São 10 navios que vão substituir os navios a diesel em 3 das nossas 5 ligações. Foi assim que se começou. E dizemos, isso parece pouco ambicioso. Não é. É muito ambicioso. E é muito ambicioso este plano, e foi muito ambicioso em 2020, quando foi tomada essa decisão, e continua a ser ambicioso. Ambicioso porquê? Porque há uma inovação enorme neste projeto. Este projeto é altamente inovador, mesmo. Este plano, nós estamos a ser agentes da mudança, não só em Portugal claramente, também porque já há outro navio elétrico, em Aveiro. Conheço bem. Pronto, o Salicórnia, que foi construído num estaleiro aqui em Lisboa, que nos deixa, que é sempre de dizer, não é? Mas que eu saiba, não há ainda mais navios elétricos em Portugal, transporte de passageiros. E ainda o processo de inovação está, de facto, tudo a acontecer. E está a acontecer, mas quando se é inovador, as dores da inovação. Todas as dores da inovação, para além das dores da mudança, porque isto também é uma mudança de paradigma para a empresa, para as tripulações, para não falar para os passageiros, mas para os passageiros, desde que seja para melhor, os passageiros ficarão sempre contentes, e é isso que nós queremos, que seja melhor para os passageiros. Bem, começando então, este é o grande desafio da Transtejo. E é o grande desafio da Transtejo, começou em 2020, mas nós estamos neste momento, nós vamos receber 10 navios, mas acabámos de receber o 6º navio, e a operação oficialmente ainda não começou. Ou seja, nós temos cá 6 navios, temos estado em viagens experimentais, isto porque os nossos navios não são inovadores só por serem elétricos. Atenção que isto são navios que podem transportar 540 pessoas. São grandes navios e têm que carregar, porque a Transtejo faz idas e vindas, eles carregam offshore. O que é que quer dizer offshore? Nos nossos pontões, que são consideradas embarcações e, portanto, são carregados não em terra, mas em pontões que também oscilam. Isso também é uma inovação. As estações de carregamento, as 5 estações de carregamento que nós vamos ter para carregar os navios quando eles estão em carreira, esse projeto, então, quando eu cheguei há 2 anos, agora não sei por acaso, mas quando eu cheguei não havia mais nenhum no mundo. E eu tenho falado com colegas da União Internacional dos Transportes Públicos, temos um grupo de trabalho que acompanha os transportes marítimos e há vários navios elétricos, a Noruega, a Suécia já têm muitos, mesmo a Holanda ainda não operam, mas também já têm, mas não nenhum a carregar, portanto, a carregarem offshore. A inovação isto só para dizer, a inovação é brutal. É um projeto muito inovador. Isto quer dizer que, já estou a fazer barulho, isto quer dizer que tem que ser feito faseadamente. E tem estado a ser feito faseadamente. Estamos nem sempre e quase nunca, para ser franca, funciona à primeira. Os navios
não carregam a primeira vez, que estão em testes, mas o primeiro teste não funciona, o segundo teste também não funciona, acaba por funcionar e está a funcionar. Os navios neste momento carregam já nas torres de carregamento que nós temos nos pontões, no Castré e no Seixal e no Montijo. Ainda não instalámos a de Cacilhas, porque essa é a última parte do projeto, mas estão a funcionar. Tudo está a funcionar, os navios estão a funcionar, têm todos baterias. Quando chegam a Lisboa já têm baterias, não há navios sem baterias. Isto convém dizer, porque isto é uma conversa muito antiga, porque de facto houve um tema, que já não é tema. Os navios são entregues à Transtejo com as suas baterias, a Transtejo não recebe navios sem baterias, isso foi resolvido. Portanto, os 6 navios têm baterias, os 6 navios já navegaram, já passearam pelo Tejo, as nossas aves, todos eles têm nomes de aves do estuário do Tejo, já passearam no Tejo, até já em viagens experimentais estão a transportar passageiros, mas tudo isto tem demorado o seu tempo e vai demorar o seu tempo e estamos a fazer tudo. Vai funcionar, não temos dúvidas nenhumas, mas isto só para dizer que este é o nosso desafio do momento e este será para a Transtejo o desafio dos próximos anos. O que é que nós queremos fazer? Queremos também ir um bocadinho mais além. Na nossa ligação do Barreiro, temos navios que transportam que é a nossa ligação que tem mais passageiros diariamente. Números anuais dos 20 milhões, mais de 20 milhões de passageiros que transportámos o ano passado, mais de 10 milhões são na ligação do Barreiro. Portanto, são 8 navios com capacidade para 700 passageiros, o máximo de 700 passageiros. Nós queríamos esses navios que eles fossem mais sustentáveis. E já pusemos e já colocámos no nosso orçamento a possibilidade de os navios serem não elétricos, porque ainda não dá, a tecnologia ainda não está lá. Há de estar, e não há de demorar muito, mas neste momento não está. E, portanto, por o quê? Quando vamos remotorizar os navios, estes navios precisam de ser remotorizados de 2 em 2 anos. Nós, quando formos remotorizar agora as próximas remotorizações, nós queremos pôr motores que já são mais sustentáveis, mais eficientes, mais sustentáveis, que não emitem tantas emissões. Portanto, ir assim fazendo o nosso caminho. Agora, é mesmo um plano a médio e longo prazo. É um plano que tem que ser gizado, tem que ser implementado. Desafios muito grandes também. E eu, das lições que tenho, vai fazer 2 anos, estou na Transtejo. E obviamente que todos os dias aprendo. Tem sido um desafio fantástico, porque eu todos os dias aprendo. E, de facto, aquilo que na Secretaria-Geral do Ambiente e depois com o Fundo Ambiental já acompanhei os projetos mais em projeto. Mas na Secretaria-Geral do Ambiente nós fazíamos o apoio às políticas, portanto éramos muito policy. Acompanhávamos as COPs na área internacional, apoiávamos os gabinetes ministeriais, mas era muito do lado do policy. Aqui na Transtejo é, de facto, mãos na massa. Na água, neste caso. Neste caso, na água. E, portanto, o que é que significa isto? Que estamos a aprender e aquelas lições que nós estamos a aprender, nós queremos mesmo passar a outros para que, quando fizerem, porque isto vai ter que acontecer, nós queremos ser neutros em carbono, o mundo em 2050, Portugal em 2045, isto vai ter que acontecer nos transportes marítimos e todos os outros setores de atividade, não é? Vai ter que acontecer. E, portanto, se nós queremos que isto aconteça, quando os outros estiverem a fazer, nós podemos também já ajudar, tal como já ouvimos outros quando tivemos a tomar a decisão. Atenção, há uma coisa que eu digo sempre, tem que haver muita ambição. E têm que ser levados riscos. Politicamente, quando foi decidida a renovação da frota, e começámos, isto de facto todos sabiam a inovação que aqui estava associada, mas tem que ser tomados, tem que ser arranjado financiamento, que também é outra parte importante na questão, não é? Financiamento, atenção que o nosso projeto de renovação da nova frota é apoiado não só pelo Fundo Ambiental, mas também pelo POCUR, atual PAX. Tem que haver financiamento. A transição custa dinheiro, de facto, é preciso financiamento e depois é preciso também que desde o início, e isto é a lição principal, que desde o início tudo esteja alinhado, inclusivamente, internamente, a empresa. Quem é que vai operar estes navios? Quem é que vai ser as tripulações? As tripulações têm que ser envolvidas desde o início. No processo. No processo. Eu até diria, na elaboração do caderno de encargos. Não obviamente que não são eles que vão fazer os cadernos de encargos, não podem, nem devem, nem são, nem têm. Mas têm que ser ouvidos
as perguntas têm que ser feitas, as perguntas certas têm que ser feitas para que isto tudo depois corra melhor. Foi tudo feito. Não estou a dizer que não foi feito. A questão é que temos mesmo que ter atenção a muitas variáveis, a mais variáveis do que aquelas que eu achava que existiam quando estava na Secretaria-Geral ou no Fundamental, onde não era tão mãos na água ou na massa. Sim. Neste caso, mãos no Tejo. Exato. Nesta ligação, nós estamos numa empresa de engenharia e construção. Como é que tu vês que uma empresa as nossas empresas de engenharia e construção possam de alguma forma apoiar, por exemplo, uma empresa como a ACA, possa apoiar o futuro de uma Transtejo, de uma empresa de transportes fluviais ou as ligações, portanto, na cadeia de valor destas ligações de transportes da área metropolitana, por exemplo? O setor empresarial, pronto, a Transtejo é uma empresa pública e, portanto, o setor empresarial, e aqui não é, vamos lá ver, o setor empresarial é chave neste tema. O setor empresarial, e estamos a falar de uma empresa como a ACA e de outras do género, a necessidade de uma consultadoria especializada para matérias de sustentabilidade é, eu diria, uma necessidade absoluta nas empresas de transportes, até porque as empresas de transportes têm mesmo que contribuir para a transição energética e para a neutralidade carbónica, que a nossa é, volto a dizer, não é em 2050. Portugal assumiu o compromisso de ser em 2045. Portanto, o setor empresarial... Bem, ninguém pode estar de fora. E o setor empresarial não pode. E uma empresa como a Transtejo precisa de consultadoria, precisa de apoio em todas as áreas. Estamos a falar de áreas de construção naval, estamos a falar de áreas de infraestruturas marítimas, absolutamente. Agora, acho que há aqui um tema. A Transtejo, por exemplo, tem que começar a sério a pensar no seu relatório de sustentabilidade. Que temos uma parte dele que já existe e que está refletido no relatório de gestão e contas, e temos uma política de sustentabilidade que seguimos. Isto tem que ser uma coisa mais... Mas temos que fazer este caminho dentro para depois podermos... Agora, empresas que possam apoiar e que possam existir, e o setor empresarial aqui eu diria que é a chave na divulgação, na chamada de atenção, no apoio, numa consultadoria permanente, que pode ser permanente, das formas que forem necessárias. Acho que é muito importante criar estas sinergias. Fantástico, Alexandra. Muito obrigada. Obrigada, Maria João. Foi muito bom estar aqui. Sobretudo, o podcast do Grupo ACA, onde falamos sobre tudo, com tudo, menos rodeios.